Olá, sou o professor Douglas, professor de Física, e na nossa aula de hoje vamos falar sobre cinemática de partículas. A cinemática de partículas ela faz parte de um tema maior da física, conhecida como mecânica, cujo seu estudo visa estudar os movimentos das partículas, dos corpos, e assim também como as ações que são influenciadas nesses movimentos. Tá? Para que se entenda esse conceito de cinemática de partículas, precisamos entender alguns conceitos básicos da física, tais como o conceito de referencial. O referencial é um sistema de referência que é adotado para o estudo do movimento do corpo e a posição do observador que se encontra. Desse referencial, podemos notar dois conceitos básicos: o conceito de inércia, que significa parado, não possui aceleração, e o conceito não inercial, que possui aceleração. Quando falamos em um corpo que está em estado de inércia, podemos tomar como referência uma pessoa que está dentro de um carro. A partir do momento que o carro está em movimento, você está parado em referência ao carro. Em outro momento, a gente também pode tomar como referência um movimento não inercial, ou seja, o movimento possui aceleração. Então podemos tomar como referência nisso você estando no carro, esse carro está em movimento, porém, com relação aos prédios ao seu redor, eles estão parados, enquanto você está em movimento. Outro conceito muito importante nesse estudo de cinemática de partícula é o conceito de móvel, ou seja, todo aquele corpo que muda de posição com o decorrer do tempo. Tudo aquilo cuja cinemática ela pode ser estudada, como ponto material e corpo extenso. O ponto material são dimensões que são irrelevantes e o corpo extenso, dimensões que são muito importantes. Para que possamos entender melhor esses conceitos básicos da física, vamos ver detalhadamente cada um, trazendo alguns exemplos importantes para a nossa aula. O movimento e repousos relativos, Nosso primeiro movimento é o de ponto material. São corpos de dimensões desprezíveis quando comparado com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Chamaremos um ponto material de móvel. Por exemplo, uma formiga em relação a uma calçada. Essa formiga, devido às suas dimensões, ela acaba se tornando desprezível quando comparação com a calçada. Outro exemplo seria um caminhão em relação a um campo de futebol. Esse caminhão ele acaba tendo uma dimensão desprezível quando comparado com a extensão desse campo de futebol. Corpo extenso. Os corpos extensos são dimensões que não podem ser desprezadas quando comparadas com outras dimensões dentro desse fenômeno observado. Por exemplo, uma formiga em relação a uma pequena pedra. Essa formiga, quando comparada com a pedra, suas dimensões ela acabam sendo necessárias, Pois essas dimensões elas não podem ser desprezadas. Um caminhão em relação a uma pequena rua, Então são dimensões ao qual não podem ser desprezadas e a este damos o nome de corpo extenso. Outro conceito muito importante é o conceito de trajetória. A trajetória é um caminho percorrido pelo móvel. Serve para definir uma trajetória que é preciso ir de um ponto de partida para outro ponto. O ponto inicial chamamos de marco zero, que é o ponto de observação. Toda trajetória a gente vai observar que depende do seu referencial adotado. Tomamos como referência uma pessoa que está parada observando um helicóptero em movimento. Nesse mesmo helicóptero, uma pessoa solta uma bola e ao observar essa bola caindo, você vai ver essa bola caindo num formato vertical. Um outro conceito muito importante é o conceito de posição. A posição é a localização do móvel nessa trajetória, que é medida em relação ao ponto que será a origem dos espaços. Representaremos a posição aqui utilizando a letra X. Podemos observar que aqui temos uma reta numérica. Essa reta numérica, representada pela letra X, está medindo quilômetros. Então, nesta reta, a gente observa valores como 0, 10, 20 e 35 quilômetros. E observa-se também um caminhão que está na posição inicial, 10 quilômetros, e na posição 2, 35 quilômetros, representado aí pela letra X.
Podemos também representar como um dos conceitos básicos da física o deslocamento. O deslocamento é a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo, representado pelo ΔS. Esse delta na física, costumamos dizer que ele representa uma variação, e o S seria o espaço. Então, quando eu trato a respeito de ΔS, estou me referindo à variação de espaço. Esse deslocamento ele pode ser calculado levando-se em consideração o espaço final, ou seja, a posição final, menos a posição inicial. Observando a figura que temos ilustrada nessa aula, podemos observar que o caminhão ele está na posição final de 35 km e ele saiu de uma posição inicial de 10 km. Quando calculamos esse deslocamento, subtraímos os valores 35 menos 10 e obtemos 25 km. O sinal que indica o sentido do movimento da variação de espaço é o sinal de maior ou menor. Quando a variação de espaço, o ΔS, for maior que zero, significa que o móvel está se deslocando a favor da trajetória, o que podemos concluir como sendo um movimento progressivo. Quando esse ΔS ele é menor que zero, esse móvel está se deslocando contra a trajetória. Aí damos o nome de movimento retrógrado. Podemos tomar isso como um exemplo utilizando esse móvel representado nessa figura. O móvel ele começa o movimento na posição menos 1 metro e termina na posição 3 metros. Qual foi o deslocamento escalar e qual a distância percorrida por esse móvel? Então, primeiramente devemos levar em consideração as posições iniciais e posição final. Então, podemos representar nossa posição inicial como sendo menos 1 e a posição final como sendo 3. A partir disso, para se calcular esse deslocamento escalar, levamos em consideração posição final menos posição inicial. Uma posição final é 3 e a posição inicial é menos 1, 3 menos menos 1, fazendo um jogo de sinal, de menos com menos, resulta em mais, teremos 3 mais 1 que resulta em 4. Então, esse deslocamento será de 4 metros. Quanto à distância percorrida por esse móvel, leva-se em comparação a distância da primeira posição para a última posição, que também é de 4 metros. Ao observar um segundo exemplo, podemos notar que o móvel começa o movimento na posição menos 1, vai até a posição 3 metros e termina o movimento na posição 2 metros. Quando o deslocamento escalar, e qual a distância percorrida por esse móvel? Então, a gente pode observar que esse móvel saiu de menos 1, e foi até 3 e voltou para o 2. Para se calcular esse deslocamento escalar, parte do mesmo princípio. Sempre vamos calcular o último movimento, a última posição, menos a posição inicial. Posição final que era 2, menos menos 1, teremos aí como resultado, fazendo o jogo de sinal, 3 metros. Ao se relacionar com a distância, a gente leva-se em consideração a posição em que ele se encontra, posição final, a quantidade de passos que foram dados. Então temos a distância percorrida que foi de 4 metros para frente, que foi um movimento progressivo, e 1 metro para trás, que foi um movimento retrógrado. Então devemos somar essas distâncias. Somando, teremos um total de 5 metros. Neste caso, a gente observa que para se calcular o movimento e o deslocamento de um corpo, devemos levar em consideração justamente esses movimentos progressivos e retrógrado, para que podemos dessa forma ter um entendimento melhor sobre esse movimento das partículas e dos corpos. Vejamos agora como que o nosso livro do Aprova Enem costuma cobrar isso em provas de Enem. Trazemos aqui, na nossa página 75, na questão 9, uma questão que trata a respeito desse deslocamento. Vamos ler comigo? Mas nada do que foi dito até agora faz jus à fama dos maias de terem extrema precisão astronômica. Por exemplo, com seus 365 dias, o ano Raab ficava fora de sintonia com o ano solar real a cada 4 anos. Nosso calendário gregoriano, utilizado desde 1582, com seus anos bissextos e outras correções, perde somente um dia a cada 3.300 anos. Isso equivale a dizer que nesse calendário, um ano tem 365
250 dias, comparado com 365,24219 dias de um ano solar real. A diferença entre o calendário gregoriano e o maia é brutal, mas antes de tirar qualquer conclusão, é preciso considerar que os maias não usavam decimais. O Rabi não era apenas uma aproximação. Na verdade, inscrições encontradas nas ruínas de Palenque mostram que eles sabiam que 1507 anos solares reais correspondiam a 1508 anos Rabi. Colocar o conteúdo da explicação, eles poderiam observar todos os anos do dia em que o Sol passava exatamente na vertical e saber quanto seu calendário estava fora de sincronia com esses dias. Fazendo as contas, eles deduziram que um ano tinha 365,242203 dias. Esse valor estava quase na mosca e era bem melhor do que o calendário dos europeus que os conquistaram. De acordo com os conhecimentos científicos vigentes, a diferença na contagem de tempo entre o ano solar real e o ano solar calculado pelos maias é de. Atenção que nessa questão estamos levando em consideração a distância que há entre esses tempos. Quando eu me refiro à distância real, estou falando da posição desse deslocamento de tempo. Vamos analisar comigo. Quando falamos em deslocamento, estamos nos referindo novamente àquela posição final menos posição inicial. A posição final, temos um total de 365,242203 dias, que é representado pelo calendário solar dos maias, e temos 365,242190 dias. Ao fazer essa subtração, obtemos como resultado 0,000013 dias. A partir disso, percebam que nas alternativas está sendo cobrado o tempo em segundos. Para que possamos realizar essa conversão de tempo em segundos, saindo de dias, temos que levar em consideração que um dia ele possui 24 horas, correto? Pensando nisso, bastamos pegar esse tempo que está sendo dado em dias e multiplicar por 24. A partir disso, sabendo que uma hora corresponde a 60 minutos e um minuto corresponde a 60 segundos, devemos também efetuar essas multiplicações. Fazendo isso, obteremos como resultado um tempo de 1,1232 segundos. Chegando aí na alternativa, letra D. Para que possamos entender melhor como que se dá esse conceito desse deslocamento, vamos analisar uma outra questão também deste livro, na mesma página do livro. Página 75, questão 10. Preocupada com sua saúde, uma pessoa comprou uma esteira ergométrica e estabelece uma agenda de atividades físicas. Animada com as funções da esteira, resolve correr do programa P10, pré-estabelecido pelo fabricante. Consciente da sua condição física, a pessoa conhece seus limites e sabe que esse é o ritmo máximo com que consegue praticar a corrida. O programa P10 pode ser ilustrado pelo gráfico seguinte, no qual o eixo horizontal corresponde ao tempo de corrida em minutos, e o eixo vertical corresponde à velocidade da esteira, tendo como limite máximo o nível 12. Levando-se em consideração que a questão está pedindo qual foi a maior parte do treino dessa pessoa, temos que analisar o que se pede nas alternativas. A gente observa que nas alternativas ele traz como sendo tempo em velocidades baixas, percurso em velocidades baixas, tempo nas maiores velocidades, dentre outros. Analisando o gráfico, podemos perceber que essa pessoa ela passou um bom tempo em 6, na velocidade 6, passou um certo tempo na velocidade 8 e também passou um tempo maior na velocidade 10. Analisando cada situação, podemos observar que essa pessoa chegou a obter 8 minutos na velocidade 6, 10 minutos na velocidade 8, 10 minutos na velocidade 10 e 2 minutos na velocidade 3. Podemos observar que essa pessoa, nesse tempo de treino, ela acabou levando o maior tempo em velocidades mais altas, como por exemplo, velocidade 8, velocidade 10, levando-se em consideração que a maior velocidade seria 12. Observando isso, será se eu poderia marcar a letra A, que corresponde a tempo em velocidade baixa?
Obviamente não. Se ela passou maior tempo em velocidade alta, não podemos marcar a letra A. Letra B, percurso em velocidades baixas, já vimos que ela passou maior tempo em velocidades altas. Letra C, tempo na velocidade 6, ela passou maior tempo na velocidade 6, será? Como podemos observar, ela passou apenas 8 minutos na velocidade 6, então não foi o maior tempo. Ela passou o maior percurso na velocidade 8, de acordo com a letra D? Não. Então, nos resulta como gabarito aqui nesta questão, o tempo nas maiores velocidades, e foi a alternativa E, né? Podemos concluir aí, como gabarito da questão, essa alternativa. Temos como referência, para a nossa aula de hoje, a coletânea do Aprova Enem, primeira edição, da Editora Moderna 2015. E, para a nossa aula, ficamos por aqui por hoje. Obrigado, até a próxima aula.